antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, profeta Ezequiel, capítulo 7. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim. O fim vem sobre todos os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, não terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu, o Senhor, castigo. Amado Deus, Senhor, nesta noite, que o teu reino venha sobre nós, que o teu poder venha sobre nós, que a tua glória desça sobre nós. Senhor, implanta o teu reino na terra. Ó meu Deus, que o teu reino, que é um reino de justiça, um reino de poder, um reino de luz, Senhor, gere transformações nas nossas vidas. Transforme, Senhor, os nossos corações. Senhor, que nesse lugar haja uma mudança profunda e significativa através da tua palavra. Fala conosco nesta noite. Senhor, reina sobre este lugar. Nós não queremos nenhum outro domínio neste lugar. Nós não queremos nenhum outro reino, nenhum outro poder neste lugar a não ser o teu, Senhor. Portanto, Pai, anula todo o poder das trevas. Anula, Senhor, toda a operação de espíritos malignos, de espíritos sedutores, de espíritos de encantamento, de espíritos enganadores. Traz, Senhor, a mente do teu povo cativa para ti nesta noite, para que possa entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podem tomar assento. Estamos falando sobre escatologia. O tema desta mensagem é: o fim vem, o fim vem. O profeta Ezequiel, ele faz menção ao dia do Senhor. Possivelmente não se refere a um dia de 24 horas, mas será um período
Começará com a vinda visível de Cristo à terra, quando todo olho verá. Cristo voltará para julgar os homens e para implantar o seu reino na terra. Então refere-se, portanto, a um período de juízo e de julgamento de pessoas, de cidades, de povos e nações. Então é o período final, é o final dos tempos. Estamos vivendo o final dos tempos. Período este que é citado por vários profetas, entre eles o profeta Malaquias, que diz: eis que envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É conhecido como grande e terrível dia do Senhor. Será um período de vingança de Deus contra todos os moradores da terra. Será o período do fim citado por Ezequiel. E o apóstolo Pedro, falando a respeito deste dia, falando a respeito deste período, falando sobre a consumação da terra, segundo de Pedro 3,10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então haverá um colapso cosmológico. A terra, todos os elementos da terra se desfarão abrasados, destruídos pelo fogo. E o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele relatou este período. Como será este período? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todas as tribos, todas as nações se lamentarão neste dia, se lamentarão sobre ele. A glória do Senhor descerá na terra e será vista por toda a humanidade. Todos verão a glória do Senhor. Todos os povos da terra se lamentarão, gritarão, chorarão, se entristecerão e se arrependerão por tê-lo negado, porque tiveram oportunidade, mas aqui será tarde demais. Será tarde demais para isso. Jesus virá para julgar e para estabelecer o seu reino na terra. Será um tempo de julgamento, da separação dos bodes e das ovelhas. Deus reservou esse tempo para trazer juízo sobre todos os moradores da terra. Ele está voltando para julgar, e ele julgará o pecado. Deus julgará o pecado. Ele voltará para Israel, primeiramente, para julgar Israel. Ezequiel falando aqui no capítulo 7, a partir do versículo 2: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Primeiramente para Israel vem o fim vem sobre todos os cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Deus trará em juízo todas as abominações do povo de Israel, todos os seus pecados ocultos, todos os seus pecados escondidos.
O julgamento será conforme os pecados da nação. Deus não poupará ninguém. Deus não terá piedade de ninguém. Esse tempo, essa era, é a era do juízo. Deus não terá misericórdia. No versículo 4 ele diz: não te poupará. O meu olho não te poupará, nem terei piedade de ti. Acabou a misericórdia. Nós estamos vivendo a era da graça. Nós estamos vivendo a era do amor de Deus. Mas no dia do Senhor, no período do fim, Deus não agirá mais com misericórdia, mas com juízo. Ele não terá piedade. Nesse tempo, Israel saberá que Ele é o Senhor por causa da sua ira, porque por causa do seu amor, no período da graça, nos nossos dias, eles não o conheceram. Eles não conheceram pelo amor, eles não conheceram pela misericórdia, eles conhecerão pela sua ira. Eles conhecerão a Deus pela sua ira. Com certeza esse dia virá. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que o fim vem. Primeiramente para Israel, depois para todo habitante da terra. Versículo 7: vem a tua sentença, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. O que é turbação? É confusão, é desordem, é inquietação. Esses dias serão dias de desordem. Esses dias serão dias de perturbação. O mundo ficará perturbado, inquieto. Será o julgamento por conta da persistência do povo no pecado, porque os homens não se arrependeram, porque os homens não quiseram se arrepender dos seus pecados. O cálice da ira de Deus transbordará. O cálice da ira de Deus transbordará. Deus tem medido e contado o pecado dos homens, e o pecado dos homens nesses dias passou do limite. Quando o pecado do homem passa do limite, Deus entra com juízo. Parece que cada pessoa e cada nação tem o seu limite diante de Deus. Números capítulo 14, versículo 22 diz: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. Deus conta o pecado do povo. Deus mede o nível do pecado do povo. Deus mediu o nível do pecado de Sodoma e Gomorra. Deus contou os pecados do povo de Israel no deserto. Então me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não obedeceram a minha voz. E o que acontece? O que é que vem então? Juízo de Deus. Deus derramará toda a sua ira, reservada para os perdidos, para aqueles que negaram Jesus, para aqueles que não foram salvos. Nesse tempo será tempo de juízo de Deus, por causa dos seus pecados e das suas abominações. Versículo 8 agora: depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos.
te julgarei conforme os teus pecados, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Também para cada pessoa, assim como Deus trará e mostrará, trará em juízo todas as abominações da nação de Israel, assim também Ele fará com cada habitante da terra que será julgado naqueles dias. Todos os pecados escondidos, pecados ocultos, pecados não confessados, estarão diante do Senhor, como numa grande tela, como num filme, como numa retrospectiva da vida da pessoa. Estarão todos os pecados ali diante do Senhor, e Deus não poupará, e Deus não terá misericórdia. Versículo 9 ele diz: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Nesse tempo, todos aqueles que negaram a Jesus, todos aqueles que não conheceram o Senhor pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, o conhecerão pela sua ira. Naquele tempo, todos aqueles que tiveram oportunidade, no tempo da graça, de receber Jesus, de se arrepender dos seus pecados, e não fizeram isso, não conheceram a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, o conhecerão pela sua ira, e conhecerão pela sua ira. Haverá um tempo de caos, será um tempo de convulsão social. O caos será implantado na terra, os homens gritarão, haverá lamentos, haverá prantos, haverá miséria na terra, crise sem precedentes. Capítulo 7, passando mais, versículo 25: vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma paz. Nesse tempo, quando os homens disserem paz, paz, eis que sobreverá repentina destruição. Haverá uma repentina destruição sobre os moradores da terra. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. A palavra de Deus não será mais entendida, o Espírito Santo não estará mais aqui. Como diz Amós, vem dias em que os homens correrão do oriente ao ocidente, dos quatro cantos da terra, em busca de pão, em busca de água, em busca da palavra, mas não a encontrarão, porque a palavra não será mais compreendida, como é nos dias de hoje, que o Espírito Santo de Deus está entre nós. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. O caos será enfrentado, e aí virá então o grande dia, o dia mais temível para todos os moradores da terra. Será o dia do julgamento de Deus, o grande trono branco. Nesse período, os senhores do mundo, os governantes, os filósofos, os ateus, os grandes e os pequenos, todos estarão diante do Senhor e prestarão contas diante do Senhor. Nesse dia, diz a palavra, o rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura. Julgamento de Deus. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 diz:
João diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem julgará será a palavra. O julgamento será baseado na palavra, naquilo que está escrito nos livros. Os livros serão abertos, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. Todos os grandes e todos os pequenos estarão ali diante de Deus. Todos os filósofos e teóricos que negaram a existência de Deus, os filósofos e teóricos ateus que disseram que Deus está morto, eles estarão diante de Deus vivo para serem julgados. Aí eles conhecerão a verdade, aí eles saberão quem é Deus. Deus não está morto. Deus não está morto. Nesse grande dia, Nabucodonosor, Herodes, Pilatos, sacerdotes Anás e Caifás, eles estarão diante de Deus para prestar conta dos seus atos. Os imperadores de Roma, Nero, Calígula, os Césares, eles estarão lá naquele grande dia para serem julgados por Deus. Toda a cúria romana, todos os papas, os cardeais da igreja católica, todos eles estarão ali de pés para serem julgados pelo Senhor. Os senhores das grandes guerras mundiais, os promotores das guerras mundiais, eles estarão diante de Deus. Ali estarão Hitler, estará Mussolini, o imperador Showa do Japão, Stalin, Franklin Delano Roosevelt, presidente americano na época da Segunda Guerra, Winston Churchill, presidente e primeiro-ministro inglês, estará Getúlio Vargas, estará lá. Todos estarão diante do trono de Deus para prestar conta. Estarão lá os homens perversos, os líderes perversos que devastaram nações. Estão lá os ayatolás xiitas do Irã, o ayatolá Khomeini, o Mustafa Mousavi, homens ímpios, homens cruéis. Estarão lá os perseguidores, os piores perseguidores de Israel de todos os tempos. Estará lá Yasser Arafat. Estarão lá os líderes do Hamas. Todos esses estarão diante de Deus. Os ditadores e líderes comunistas também estarão lá nesse dia. Lenin, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Mao Tse Tung, Che Guevara, Augusto Pinochet, Fidel Castro, Hugo Chávez. Se não se arrepender, estará lá Lula, Dilma. Se não se arrependerem, estarão diante do trono de Deus para serem julgados pelo Senhor. Estarão lá todos os políticos corruptos do Mensalão, todos os políticos corruptos do PT. Se não se arrependerem, se não se voltarem para Jesus, todos estarão lá diante do Senhor. Estará lá Jean Willis, se não se arrepender dos seus pecados. Estarão lá os ativistas do LGBT, todos estarão diante de Deus, grandes e pequenos, todos estarão diante dele, e todos saberão que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele reina sobre todos os reis da terra. O fim virá, eis que o dia virá, eis que vem
veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Todos aqueles que negaram a Jesus, todos os crentes que se desviaram do Evangelho, que abandonaram o corpo de Cristo, que abandonaram a congregação, todos eles estarão lá para serem julgados. Todos aqueles que ficaram do arrebatamento e que não se arrependeram, estarão lá diante do trono para serem julgados pelas suas obras. Amós, no capítulo 5, vamos ver o que é que diz Amós. No capítulo 5, no verso 18 até o 20, olha o que Amós fala a respeito desse dia. Amós diz que não tem para onde escapar, não tem para onde correr. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não tem para onde fugir. Será comparado a um homem que foge do leão. Ele escapa do leão, encontra com o urso, escapa do urso, ele entra na sua casa, ele encosta a sua mão na parede e lá tem uma víbora, lá tem uma cobra. Não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Esse dia virá. Sofonias, profeta Sofonias, no capítulo 1, no verso 14 ao 18, ele diz que será um dia de temor, de terror e de tremor. Lá atrás, naqueles dias, nos dias de Sofonias, ele já dizia: o grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Como é nesse tempo que os homens andarão, e angustiarão os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Os homens ficarão angustiados, andarão perdidos como cegos, porque eles pecaram contra o Senhor. E o julgamento de Deus contra o pecado chegou, e o sangue desses homens se derramará como pó, a sua carne será esmagada, cortada como esterco, ficarão podres. Nesse tempo ninguém poderá livrá-los, ninguém, nada e ninguém poderá livrá-los da ira de Deus. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Destruição total virá sobre todos aqueles que negaram o Filho de Deus. O fim virá. Será um dia amargo, até os guerreiros gritarão. Será dia de ira, de aflição, de angústia, de sofrimento, dia de ruínas, dia de trevas, dias de escuridão. Nesse tempo os homens não farão mais piadas a respeito de Deus, não haverá mais sátiras a respeito de Deus e da sua palavra, da sua obra, da sua igreja, porque está cheio de piadinhas a respeito de Deus.
está cheio de sátiras a respeito da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, mas naqueles dias não haverá, porque será choro, ranger de dentes, trevas, escuridão, aflição, angústia, ruína. Ai daqueles que ficarem na terra. O que é que o profeta Joel ele fala a respeito desse dia? O que é que Joel fala a respeito do dia do Senhor? Joel capítulo 2, a partir do 28. Ele diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. No tempo da graça, nós estamos vivendo no tempo da graça, o tempo de Deus derramar do seu espírito sobre toda a terra. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel diz que esse período será terrível. As mesmas trevas citadas aqui em Sofonias e Amós, trevas cobrindo a terra, haverá uma convulsão astronômica. O apóstolo Paulo diz que Deus é imortal e que Ele habita em luz inacessível. Ninguém tem acesso à luz de Deus, ninguém pode ver a luz de Deus. No entanto, aqui nesses dias, Jesus estará na terra. Jesus estará na terra, Ele descerá para julgar as nações. No entanto, haverá trevas. Deus é luz, Ele vem na sua luz inacessível, Ele vem com o esplendor da sua glória. No entanto, haverá trevas. Por que que o juízo será através de trevas? Sabe por quê? Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas. Trevas fala de ignorância da palavra. Trevas fala de uma vida longe de Deus. E os homens amam mais a ignorância. Os homens amam estar afastados de Deus. E como consequência disso, eles sofrerão o juízo de Deus através de trevas, escuridão, densas trevas virão nesse tempo sobre a terra. Porém, Joel diz que antes desse tempo, antes do grande dia do Senhor, haverá um derramar poderoso do Espírito de Deus, com sinais e maravilhas na terra e no céu. Esse período começou em Pentecostes, período da graça do Senhor, onde o Senhor derramou do seu Espírito e tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne. Os sinais estão aí, sinais das dores estão aí. Há sinais no céu, há sinais na terra. Os poderes do universo estão se mostrando, só não vê quem não quer. A era da graça está se findando. Jesus está vindo para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja e trazer juízo sobre toda a terra. Como nos prepararmos para o dia do Senhor?
Certamente que nós temos que estar preparados, igreja. Amém? Você está preparado para esse dia? De certeza mesmo? Ok. Romanos capítulo 13. Romanos 13, a partir do verso 11. Paulo fala a respeito do despertamento espiritual da igreja. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Ele diz que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A salvação, a consumação da nossa salvação está mais perto agora do que do tempo em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então ele diz que agora é a hora de despertarmos do sono espiritual. É hora da igreja se despertar da inércia, da apatia, da letargia, da insensibilidade. É tempo de levantarmos. Acorda, tu que dormes, desperta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Te desperta, igreja. Jesus está vindo, estamos nos últimos segundos da história da igreja na terra. Então, despertamento do sono espiritual. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Lance fora todas as obras das trevas, andando honestamente. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É despir-se do velho homem e vestir-se de um novo homem em Cristo Jesus. Se revestir do Senhor Jesus. É hora, igreja, de despertar. É hora de focarmos nas coisas de Deus, nas coisas dos céus, nas coisas espirituais. Paulo, falando aos Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 1, ele fala do foco do cristão. Qual deve ser o foco do cristão? Portanto, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se já, há uma condição, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está falando? Que aquele que já nasceu de novo, aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, aquele que já ressuscitou com Cristo Jesus, aquele que morreu para si mesmo, aquele que morreu para o mundo, aquele que morreu para a natureza carnal, ele deve se revestir de Cristo. Ele deve pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Nós estamos aqui como peregrinos nesta terra. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, a nossa pátria está no céu. Então nós temos que nos preparar para voltar para lá, pensando nas coisas que são do alto. Deus está nos aperfeiçoando. Deus está aperfeiçoando a igreja para sermos como Cristo, para sermos parecidos com Cristo.
Deus está limpando e está refinando esta igreja. Esta igreja está passando pelo refino no fogo, igual se refina o ouro, até que o caráter de Cristo seja formado em cada um de nós, amém? Porque se nós não alcançarmos a estatura de Cristo, se não chegarmos à estatura do varão perfeito, se não chegarmos ao nível de santidade de Cristo, nós nunca veremos a Deus. Se nós não alcançarmos o nível de santidade de Cristo, nós nunca veremos a Deus. Em 1 Tessalonicenses ele fala da vontade de Deus, que é a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação e a purificação da nossa alma, da nossa vida. O que é isso? É nos limpar em um nível mais alto. Deus está nos polindo, Deus está nos refinando. Então nós devemos perguntar todos os dias para Deus: Senhor, o que mais eu preciso limpar na minha vida? Faça essa pergunta para o Senhor todos os dias: Senhor, o que mais eu preciso limpar na minha vida? Fala comigo, qual a área que eu preciso ser polido, refinado? Porque ele diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo em tudo, diga: santo em tudo. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Se formos menos que isto, nós não veremos a Deus. Se formos menos que santos, nós não veremos a Deus. Esta é a realidade. Se queremos andar com Cristo, nós temos que ser como Ele é. Se queremos andar com Cristo, temos que ser como Ele é. Aquele que diz que está nele, deve também andar como Ele andou. Aquele que diz que está nele, quantos aqui estão em Cristo? Então, ande como Ele andou. Sede santo como Ele é santo. Porque se não formos santos, nós não veremos. Se nós não andarmos como Ele andou, nós não o veremos. Santidade ao Senhor. Deus é santo e exige uma vida de santidade, um nível alto de santidade, a estatura de Cristo. Que é santidade? É desconectar-se do mundo e estar ligado a Deus, estar ligado nas coisas de Deus. Isto é santidade. Desconecte, tire da tomada, desligue tudo aquilo que te liga com este mundo, tudo aquilo que te liga com as trevas, tudo aquilo que te associa com as práticas de pecado, com as trevas. Desconecte e se conecte em Deus, porque isto é santificação. Santificação é a separação permanente do pecado, não é esporadicamente, não é ser santo um dia e passar o mês todo na prática do pecado, não é ser santo por algum tempo, não, é permanentemente, todos os dias, para sempre. E temer ao Senhor faz parte da santidade. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos estar e passar a eternidade com Deus, nós precisamos ser santos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Deus nos chamou das trevas para a luz, para vivermos em santidade. Deus enviou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, para convertê-los
das trevas para a luz. Isso está registrado lá em Atos 26:18. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A herança entre os que são santificados. Deus nos chamou das trevas para a luz. Deus nos chamou para a santificação. Portanto, temos que ser santos. Efésios 5:8 diz: porque outrora vocês eram trevas, éramos trevas, cegos, não sabíamos por onde andávamos, nem para onde iríamos, mas agora são luz no Senhor. Antes trevas, agora luz. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz, porque agora vós sois luz. No entanto, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 29 diz: quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. A Bíblia diz que antes nós éramos trevas e agora nós somos filhos da luz. No entanto, aquele que odeia o seu irmão, aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, a Bíblia diz que ainda está em trevas, continua em trevas, continua em trevas. E a consequência disso, se não se arrepender, será enfrentar as densas trevas reservada para todos os ímpios. Todas as trevas que Deus trará ao mundo como castigo pelos seus pecados. Quem ama o mundo, assim como os prazeres do mundo, também ainda está em trevas. Cristo nunca o verá. Quem está em trevas, se não vier para a luz, e se não viver como filho da luz, nunca verá Deus, nunca verá Cristo, porque Deus é luz. O fim vem. O fim vem, igreja. Deus é luz. Deus é santo. Temos que viver como filhos da luz. Temos que ser santos. Lá no tabernáculo, nos dias de Moisés, dentro do Santíssimo Lugar, havia santidade. A arca da aliança estava ali. A glória de Deus era manifestada ali. Ali havia santidade. Fora do Santíssimo Lugar, havia uma vida irregular diante de Deus. Havia uma vida de pecado que não agradava a Deus. Entre fora do Santíssimo Lugar e o lugar santíssimo, havia um véu que fazia separação entre a vida irregular e a santidade de Deus. Aquele véu é um lembrete para nós de que o pecado nos torna inaptos para entrarmos na presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, como se Deus estivesse nos dizendo: olha, agora é vida permanente de santidade, porque agora não tem véu. Vocês agora estão diretamente na minha presença, e para estar e andar na minha presença,
é preciso ser santo, é preciso andar em santidade, é preciso andar como filho da luz. Filho da luz. Que Deus tenha misericórdia de nós, que esta palavra tenha falado ao seu coração, e que acima de tudo esta palavra tenha gerado temor no seu coração, transformação no seu coração. Ele virá, o fim virá. Você que veio neste lugar nesta noite, você que ouviu esta mensagem, é impossível que você saia daqui, é impossível que você deixe este lugar da mesma forma como você entrou aqui. Se a sua vida com Deus está irregular, Deus está te chamando para conserto, porque o julgamento virá contra todos aqueles que não se consertarem com Deus. O fim virá sobre toda a humanidade. Todos estarão diante do Senhor, diante do grande trono branco de Deus. Os livros serão abertos, e também o livro da vida. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então Deus está te dando mais uma oportunidade. Aí mesmo onde você está, feche os seus olhos.